Pensa só nessa situação. Ter um imóvel, um patrimônio valioso, mas não conseguir nem chegar perto dele por uma falha do Estado. E aí, para piorar, a conta do imposto continua chegando, altíssima, como se tivesse tudo normal. Parece um beco sem saída, né? Mas olha, existe uma estratégia jurídica para lidar com isso. Vamos entender juntos como ela funciona? Essa frase aqui, dita pelo próprio dono dos imóveis, já dá o tom da coisa. É um sentimento de impotência total. A percepção é muito clara. O Estado não só falhou em proteger o patrimônio, como continua cobrando o imposto como se nada tivesse acontecido. É exatamente esse conflito que a gente vai analisar agora. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa entendendo o dilema, depois mergulha no paradoxo das obrigações, aí a gente apresenta a tese jurídica mais forte para esse caso, as ferramentas legais para suspender os pagamentos e, por fim, um plano de ação bem prático. Ok, vamos começar pelo centro do problema. Este caso envolve dois imóveis que não poderiam ser mais diferentes um do outro, mas que, no fundo, contam a mesmíssima história de um abandono que criou uma situação praticamente insolúvel. Olha só o contraste. De um lado, um galpão no Jacarezinho, uma área que foi simplesmente invadida por uma facção criminosa armada. O proprietário não consegue nem colocar o pé lá dentro. Do outro, um prédio histórico no centro do Rio, tombado, que está em risco de desabar. Ele precisaria de uma restauração milionária, mas a insegurança na região é tanta que qualquer investimento ali se torna inviável. Ou seja, nos dois casos, o resultado é o mesmo. A propriedade se tornou inútil pro dono. E aí vem a conta. Mais de R$ 41 mil por ano de IPTU. É um valor pago por bens que não geram um centavo de renda, não tem uso nenhum e sobre os quais o proprietário, na prática, perdeu o controle. É aqui que o problema deixa de ser abstrato e vira um peso bem concreto e bem pesado no bolso. Agora, a gente entra na parte mais contraditória dessa história, principalmente quando olhamos para o prédio histórico. É aqui que a lógica parece se quebrar por completo. Olha só que paradoxo claro. De um lado, o município exige que o prédio seja restaurado, cobra um IPTU altíssimo e ainda ameaça com multas. Do outro, esse mesmo poder público falha em dar a segurança mínima para que uma obra aconteça ou para que a área tenha qualquer viabilidade econômica. Em resumo, o Estado cria uma obrigação e, ao mesmo tempo, impede que ela seja cumprida. Vendo um cenário desses, a primeira reação de muita gente seria: vou processar o Estado por perdas e danos. Parece fazer sentido, né? Só que a estratégia jurídica mais inteligente e com muito mais chance de sucesso é outra. Vamos ver como ela se constrói. Tudo começa com um conceito fundamental do direito tributário, o tal do fato gerador do IPTU. A ideia é simples. A gente paga o imposto porque tem a propriedade, o domínio ou a posse de um imóvel. E o que isso quer dizer? Que a gente tem a capacidade de usar, de aproveitar e de dispor daquele bem. E aqui vem o pulo do gato. Se o proprietário não pode acessar, não pode usar e não tem nenhum benefício econômico com o imóvel, e isso acontece por uma falha do próprio Estado, então, o fato gerador, a própria razão de ser do imposto, simplesmente se quebra. Ele deixa de existir. E se não tem fato gerador, a cobrança do imposto se torna ilegal. Essa é a tese central. E o que deixa esse argumento ainda mais forte é que o proprietário é uma pessoa física, não uma grande empresa. E por que isso importa? Porque aí entram na discussão princípios da Constituição, como a capacidade contributiva, o imposto não pode inviabilizar a vida da pessoa. Entra também a proibição do confisco, que impede o Estado de tomar o patrimônio através de tributos. E, claro, o próprio direito fundamental à propriedade. Beleza, a tese é boa. Mas na prática, na justiça, quais são os caminhos? Porque nem toda ação tem a mesma chance de dar certo. Esse gráfico aqui deixa a estratégia muito clara. A chance de conseguir na justiça suspender o pagamento do IPTU e de eventuais multas é alta, em torno de 75%. Conseguir uma liminar, que é aquela decisão rápida para um alívio imediato, também tem alta probabilidade. Agora, a chance de ganhar uma indenização do Estado, ela despenca para uns 15%. Então o foco tem que ser um só: suspender as obrigações. E por que a indenização é uma aposta tão arriscada? Porque para isso os tribunais exigem a prova de uma omissão específica. Não basta só alegar que a área está abandonada. Seria preciso provar que foi feito um pedido formal de ajuda à polícia, por exemplo, e que ele foi comprovadamente ignorado. É uma prova muito difícil de se fazer, o que reforça que o caminho tributário é bem mais seguro. Então, vamos consolidar tudo isso num plano de ação bem objetivo e realista. Quais são os passos concretos que precisam ser tomados?
O plano de ação é claro. Primeiro, documentar absolutamente tudo: fotos, laudos, boletins de ocorrência, notícias de jornal, tudo o que puder comprovar a situação. Segundo, entrar com uma única ação judicial, focada na questão tributária para os dois imóveis. Terceiro, e este é o passo mais crucial, pedir uma liminar para suspender as cobranças imediatamente. E, claro, em paralelo, manter a outra ação de reintegração de posse do galpão correndo separadamente. Agora, muita atenção aqui, porque saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Jamais pare de pagar o IPTU por conta própria sem uma ordem judicial. Isso só vai gerar dívida ativa e mais problemas. Também não se deve abandonar formalmente o imóvel, nem doá-lo à prefeitura para se livrar do imposto. Essas atitudes são vistas como armadilhas administrativas e podem enfraquecer toda a posição no processo. E a gente termina com uma reflexão que vai muito além deste caso. Essa situação toda expõe uma tensão fundamental na nossa relação com o Estado. A pergunta que fica é: quando o poder público falha na sua parte do acordo, que é da proteção e garantir direitos, qual é o limite da obrigação de um cidadão de continuar pagando a conta dessa ausência? É uma pergunta que, com certeza, ecoa muito além dos tribunais.